Hoje nós vamos falar dos 5 documentos brasileiros que você não pode esquecer de trazer para Portugal. Professora Daniele Lago falando, e sem mais enrolação, vamos a isso. E o primeiro documento, por mais óbvio que pareça, são as suas certidões de nascimento e casamento. Mas atenção, traga sim a sua certidão de nascimento de inteiro teor, onde está averbado o seu casamento, se for o caso. E assim, essas certidões, elas devem estar com a apostila de aia. Se você não sabe o que é isso, vai no cartório brasileiro, pede para fazer, que isso é um reconhecimento internacional para que ela tenha validade e seja aceita aqui em Portugal. Tenha atenção que essas certidões, elas valem pelo prazo de 1 ano. Então, assim, quanto mais próximo da data de mudança para Portugal você conseguir tirar essas certidões, melhor, porque aí você vai ter que se preocupar com isso só depois de um determinado tempo. A maioria dos cartórios brasileiros também já faz um serviço de envio das certidões. Então, aqui tem uma dica extra. Quando você for no seu cartório pedir as suas certidões, já procure saber se ele faz esse tipo de serviço. E se ele faz, qual que é o contato, se eles têm um WhatsApp, um e-mail, que você possa solicitar isso no futuro, que vai ser muito útil caso você precise disso, passado um ano e pouco. Vamos para o segundo documento. O segundo documento ainda está relacionado um pouquinho com o primeiro, que é a sua CNH, tua carteira de motorista, para que você possa dirigir, conduzir aqui em Portugal. Sim, com a carteira brasileira, no momento inicial, nós podemos conduzir em Portugal, podemos dirigir. Depois faz a troca pela carteira portuguesa e é de um processo relativamente simples. Mas nesse primeiro momento, é importante sim que você traga a sua CNH brasileira e assim, e com uma validade que seja considerável. Eu sei que está sendo renovado por 10 anos a CNH no Brasil, então quanto maior for o prazo, melhor. Não precisa ser demasiadamente longo, 10 anos, até porque você não vai ficar em Portugal 10 anos dirigindo com a carteira brasileira, até mesmo porque não pode, você tem que trocar depois de um determinado tempo. Mas também não traz aquela carteira que está para vencer daqui 2, 3 meses, que aí é uma preocupação a mais quando chegar aqui em Portugal inicial, que é trocar logo essa carteira. E se essas dicas são úteis para você, já deixa o like para me saber e gravar mais vídeos como este. E vamos ao nosso terceiro documento. O terceiro documento é o antigo PB4 e que mudou de nome para CEDAM, que é Certificado de Direito à Assistência Médica. O que é esse documento? É um documento emitido pelo governo brasileiro que mostra que você pode ser atendido pelo INSS no Brasil, ou seja, você pode usufruir do serviço do sistema público de saúde no Brasil. Se é bom ou ruim, isso já é outra história, não vou discutir, mas você tem esse direito. E se você tem esse direito, por causa da parceria e acordo de Brasil-Portugal, você vai poder usar do serviço público aqui em Portugal também. Esse documento é muito importante, até porque ele substitui os seguros de saúde. Então, inclusive, ele vale para turista. Então, se você for entrar em Portugal como turista, se você tiver o CEDAM, que é esse certificado, você pode entrar sem problema nenhum. E vai mais uma dica extra. Além do teu documento emitido pelo governo para usufruir da saúde pública, eu sugiro ainda que você traga o seu cartão de vacina. Antes já era necessário, agora com a pandemia isso tem sido mais necessário ainda, que é provar, né, que você está vacinado contra o Covid. Mas não é só Covid, traz as suas vacinas todas, não só para criança. Normalmente nós nos preocupamos muito com isso para criança, mas não é só para criança, para os adultos também. Nós devemos trazer o nosso cartão de vacina. Tem algumas vacinas, como o tétano, por exemplo, que são obrigatórias em Portugal e não são obrigatórias no Brasil. Mas não se preocupe com isso aí do Brasil. Quando você for no centro de saúde aqui em Portugal, que é como se fosse um posto de saúde no Brasil, eles vão verificar e se estiver faltando alguma vacina, eles vão recomendar que você tome. E aí você toma a vacina aqui em Portugal. É mais fácil, porque aqui eles conferem de acordo com a obrigatoriedade local. E o quarto são os seus certificados escolares. E eles também devem estar com a apostila de aia. Quando eu digo certificados, os seus, das crianças, de todo mundo que está vindo. No caso de ensino fundamental e médio, basta o histórico escolar apostilado. Isso vai ser fundamental para você matricular os seus filhos na escola, se for o caso,
para você reconhecer o teu ensino médio também, que é um processo relativamente simples aqui em Portugal, mas você precisa ter o seu histórico escolar apostilado. E no caso de você ter um curso superior, um bacharelado, uma licenciatura, você também vai poder fazer o reconhecimento aqui em Portugal, só que aí é um processo um pouquinho mais complicado, onde vai precisar das ementas do curso, onde você vai precisar de tudo apostilado, certinho. É realmente um processo mais demorado. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu explico como reconhecer os diplomas aqui em Portugal. Então assiste depois desse vídeo para que você também aprenda a reconhecer os seus diplomas. E o quinto e último documento, mas antes de eu falar dele, não se esquece de se inscrever no canal, porque assim você vai estar me ajudando a crescer e a produzir novos vídeos. E também é muito bom, porque se você ativar o sininho, você ainda vai receber todos os vídeos para o canal e vai ficar informado sobre todo esse processo de mudança para Portugal. Então, o quinto documento, por incrível que pareça, ele é muito importante para quem acabou de chegar, que é o seu comprovante de residência no Brasil, ou seja, o seu comprovante de morada. Muitas pessoas esquecem isso porque ele não é tão óbvio quanto os outros. E para que ele serve? Essa é uma das coisas que as pessoas perguntam. Normalmente, quando nós chegamos aqui em Portugal, nós ainda não temos o endereço fixo determinado, ou se tem, ainda não tem um comprovante de endereço, que na verdade aqui chama comprovativo de morada. É bom aprender os termos portugueses também. Então eu tenho mais uma dica aqui de um vídeo onde eu falo um pouquinho da diferença do português de Portugal e do português do Brasil. Então assim, o comprovativo de morada, você vai precisar dele num primeiro momento para abrir conta em banco, por exemplo. Claro que quando você chega em Portugal, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é abrir uma conta em banco. E por falar nisso, eu também tenho um vídeo aqui que fala quais são as primeiras coisas que você deve fazer assim que você chega aqui em Portugal. Então não deixa de assistir esse outro vídeo também. E o comprovante de morada, ou seja, o comprovante de endereço, deve ser uma conta de água, luz, gás, uma dessas contas principais, de preferência no seu nome. Se não for no seu nome, no nome do marido, mas o ideal é que seja no seu nome. Então, tenta arrumar uma conta aí no seu nome. E isso vai ser importante para abrir conta em banco, por exemplo. Os bancos portugueses permitem que nós possamos abrir conta dando o endereço do Brasil. Isso facilita muito, porque essa é uma das primeiras coisas que você vai fazer quando chegar aqui em Portugal. Então não deixa de trazer também. E uma dica extra. Eu sei, você queria dica extra e estava esperando por isso aqui. Traga a sua carteira de trabalho. Ela não tem validade aqui em Portugal, ela não precisa estar apostilada, mas ela é uma forma de você mostrar a experiência que você tem de forma, entre aspas, comprovada no Brasil. Eventualmente, quando algum recrutador for te contratar para um trabalho, você tem uma forma de demonstrar que você trabalhou no Brasil, um documento brasileiro válido, onde você mostra, eu trabalhei tantos anos nessa empresa, tantos anos nessa, e eu tenho esse documento brasileiro onde são registradas as minhas relações de trabalho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me ajuda, então deixa aquele like para me produzir mais vídeo para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.